Que Deus nos abençoe sempre, né? Padre Patrick, então, faz favor. Tem isso aí? Pessoal, então, bom dia a todos e todas. Pelo distanciamento, eu vou tirar a máscara aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu sou o Padre Patrick, moro aqui em Brasília desde 2019, sou da Diocese de Luz, em Minas Gerais, tenho 13 anos de padre, graças a Deus, e aqui em Brasília eu tenho ajudado na paróquia Nossa Senhora Aparecida, na região do PADEF, e para mim é um motivo de muita alegria estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Então, eu pensei a nossa partilha, que vai até às 10 horas, em 3 momentos. Uma breve recordação da origem da campanha e depois apresentar para todos qual é a proposta do episcopado ao retomar o tema da educação. Então, vamos lá. A proposta é essa: educação integral, fala com sabedoria, ensina com amor. Existe um movimento na igreja no Brasil, ainda um pouco desconhecido, que é o chamado movimento de Natal. O que é o movimento de Natal? Diz respeito a uma série de iniciativas pastorais que aconteceram na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, no final dos anos 1950, início da década de 1960, como, por exemplo, as escolas radiofônicas, a organização da estrutura paroquial por meio de comunidades. O movimento de educação de base nasce nesse contexto e também a campanha da fraternidade. Qual é a sua origem? 3 padres da Caritas Nacional, que eram responsáveis pela Caritas, que é esse organismo da igreja muito importante, tiveram a seguinte ideia: nós não podemos ficar reféns de recursos do estrangeiro e a gente precisa movimentar, então, a atividade evangelizadora aqui no Brasil, também buscando recursos próprios que devem ser revertidos, sobretudo, para os mais pobres. Naquela ocasião, era assistente eclesiástico da Caritas, Dom Eugênio de Araújo Sales, que, por providência de Deus, era o administrador apostólico da Arquidiocese de Natal naquela ocasião. Então, ele assume essa proposta para si, né, ajuda os padres a implementarem essa ideia, de modo que, em 1962, acontece a primeira edição da campanha da fraternidade, na Arquidiocese de Natal, na cidade de Nísia Floresta. E, muito curioso, aqui nós temos uma foto das irmãs, aqui em cima, logo, que eram responsáveis pela paróquia, isso antes do Concílio Vaticano II. Então, foi na paróquia de Nísia Floresta que acontece a primeira edição da campanha. Não teve muito sucesso, mas esse povo perseverou, e com a graça dessa perseverança, no ano seguinte, as dioceses do Rio Grande do Norte, do Regional Nordeste 1 da CNBB, assumem a campanha da fraternidade, de modo que no dia 20 de dezembro de 1963, em Roma, o episcopado já fala da dimensão social do Evangelho, que é algo de identitário da nossa fé. E a campanha ela está também nesse bojo das atividades da doutrina social da Igreja, que começa lá com a Rerum Novarum, com o Papa Leão XIII, e que tem uma importância muito grande na caminhada da Igreja. Então, a campanha tem essa união com a dimensão social do Evangelho, a doutrina social da Igreja, e ela é, como bem disse o nosso arcebispo, um coração convertido se transborda também em solidariedade, na capacidade de cuidar. A grande diferença está no princípio de tudo isso. E a gente vai ver qual é o princípio que motiva a nossa ação nesse horizonte. Um outro detalhe importante é que a campanha da fraternidade é a única campanha dessa natureza no mundo que recebe uma mensagem anual do Santo Padre. Isso acontece desde 1970. Por exemplo, na Alemanha existe uma campanha, sobretudo no fim do ano, daquele organismo chamado Advent, que ajuda muito a igreja na América Latina e no Brasil, e nem para a Alemanha eles recebem a mensagem confirmando essa campanha. E nós recebemos desde 1970, para dizer que, na missão de Pedro, de nos confirmar na fé, também somos confirmados nesse que é um dos modos de viver a espiritualidade do tempo quaresmal. Não é o único, ligado sobretudo à esmola, à caridade. Coração convertido é um coração fraterno, um coração que cuida. Então, esse ano nós já recebemos a mensagem com embargo ainda, né? Quarta-feira vai ser divulgada a mensagem belíssima do Papa Francisco para a campanha desse ano. Então, qual é o grande objetivo da campanha nesse sentido? O objetivo, então, é despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira e, como eu dizia, aqui está o princípio: buscando caminhos de solução à luz do Evangelho.
Essa é a referência, esse é o princípio. Celebrada no período quaresmal, a campanha nos convida a imitar a misericórdia do Pai, repartindo o pão com os necessitados, fortificando assim nosso espírito fraterno. Essas duas expressões são recolhidas no prefácio número 3 e 4 do período quaresmal. Está lá no Missal Romano. Portanto, ela está ligada à caminhada quaresmal como um dos modos de viver a espiritualidade desse tempo favorável. Então, não tenhamos medo da fraternidade. Ela é irmã gêmea da conversão. E durante o período quaresmal, na igreja no Brasil, nós temos essa opção, viver a quaresma em fraternidade ou combatendo a fraternidade. O que a igreja pede para a gente é algo muito simples, que nos nossos exercícios espirituais, que nos preparam para a celebração do mistério pascal de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, que nós possamos pensar também como anda a educação, qual é o nosso compromisso com ela, viver então esse cuidado na dimensão da caridade cristã. E aí, esse ano, 2022, nós temos então essa reflexão sobre a relação da igreja com a educação. E como que isso se dá? A primeira vez, então, que a campanha da fraternidade tratou da educação foi em 1982. O lema, naquela ocasião, a verdade vos libertará. Pensando, então, em caminhos que pudessem nos ajudar a superar o mal do analfabetismo naquela ocasião, pensar a questão estrutural também das escolas. Tudo isso foi pensado em 82, antes mesmo da Constituição Federal, que assegura a educação como um direito irrenunciável de cada cidadão e cidadã brasileiro e brasileira. Depois, então, 40 anos da primeira campanha que tratou da educação, e aqui foram lançadas as sementes que germinaram, dando origem à pastoral da educação, pastoral universitária e todo o serviço pastoral da igreja no Brasil a serviço da educação. Anos mais tarde, em 1998, na preparação para o jubileu dos 2000 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, alguns aqui vão se lembrar, né, do projeto Rumo ao Novo Milênio. Cada ano a gente meditava um evangelista. Então, a campanha estava profundamente ligada nesse caminho. E a grande pergunta aqui era a seguinte: qual é a educação que a gente quer no novo milênio? Quais são os princípios e referências para essa educação no novo milênio? E a resposta do episcopado, que nos ajudava a refletir sobre isso, era muito clara. Queremos uma educação a serviço da vida, a serviço da esperança. O ano passado, em novembro, eu consegui localizar a criança dessa foto, Nete, lá em Sergipe. Conversei com ela, ela tem um bebezinho aí de quase, vai fazer 1 ano agora, já, e ela não concluiu os estudos. A escola onde essa foto foi tirada, que é uma foto de Sebastião Salgado, já não existe mais também. Ela ainda está desejosa de terminar os seus estudos iniciais, agora, né? Assim, então, isso, eu até comentava com alguns amigos também, que isso ajuda a gente a pensar também um pouco do nosso empenho nesse contexto educativo. E agora, então, em 2022, nós vivemos a 58ª edição nacional da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. É um convite, é um chamado, é uma exortação. E quando o CONCEP, que é o Conselho Pastoral da CNBB, se reuniu em agosto de 2020 para propor, então, o tema da educação, os bispos fizeram 3 observações, 3 enfoques, então, que devem ser abordados nesse ano. Quais são eles? Primeiro, nós vamos tratar a educação de forma integral. Integral. O tema é muito amplo, e ao tratar a educação de forma integral, vai além de uma escola em tempo integral, mas uma educação que seja capaz com abrangência de todos os aspectos da vida da pessoa humana. Então, essa é a primeira premissa, a primeira referência que o episcopado pediu. Nós vamos pensar a educação de forma integral, para além do ensino técnico-científico, porque educar é mais do que escolarização, educar é mais do que transmissão de conhecimento, educar é um ato de amor e de esperança no ser humano, educar é humanizar, educar é exercitar a nossa capacidade de aprendizagem, escutar os clamores do contexto presente, porque educar é também aprender. Educar para a vida fraterna, educação na fé,
a campanha também aborda isso esse ano, educar para a cidadania, educar para o bem comum, educar para o cuidado da casa comum. Então, são aspectos, e como o Hélio bem dizia para a gente, a campanha vem para chamar atenção para isso mesmo, despertar a nossa atenção para essa realidade. Um segundo destaque que foi solicitado é que, além de pensar a educação de forma integral, é preciso colocar toda essa reflexão no horizonte do Pacto Educativo Global, essa proposta do Santo Padre de envolver todos os atores envolvidos direta e indiretamente no processo educativo, com o seguinte propósito: resgatar, então, qual é o papel de cada um dos atores envolvidos no processo educativo. Pensar não somente nas questões de infraestrutura que favoreçam uma educação de qualidade, mas também quais são os princípios que regem uma educação na perspectiva cristã. E é esse o terceiro enfoque. Então, vocês vão perceber, muita gente tem questionado algumas coisas nesse sentido, que o texto base não faz referência sobre esse ou aquele modelo pedagógico ou educativo, mas o grande esforço é olhar a história da igreja e, nesse olhar na história, perceber qual é a contribuição da experiência cristã na educação que pode ajudar a iluminar o contexto do tempo presente. É esse o grande enfoque. Qual é a nossa contribuição enquanto povo de Deus, enquanto igreja, para essa reflexão da educação? Então, são esses os enfoques da campanha esse ano. Tudo isso sintetizado no nosso objetivo geral. E o objetivo geral procura nos ajudar a pensar justamente isso, que, no meu entendimento, é uma das grandes perguntas do texto base. Qual é o modelo de educação, então, que nós queremos, a partir dessas reflexões? Nós queremos, então, uma educação humanista, integral, a serviço da vida. É isso que nós queremos. Provocar reflexões nesse sentido. Educar é mais do que escolarização, muito mais do que isso. Educar é favorecer condições para que nós possamos falar com sabedoria, ensinar com amor, e educar com paixão, né, como um ato de amor e de esperança no ser humano. Essa é uma das frases também belas do texto base e que nos ajuda a recordar que todos nós somos educadores. A parte final do texto base fala da importância do nosso testemunho de vida, como também contexto educativo. E nesse horizonte, então, a campanha deseja promover, então, diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Isso é o grande horizonte. Mas os bispos apresentam 7 passos para que esse horizonte seja assumido. Primeiro, nós queremos, então, analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. Essa análise do contexto supõe também um olhar sincero para reconhecer os avanços que nós tivemos ao longo dos anos também e reconhecer os desafios na educação que não chegaram com a pandemia somente. Alguns desafios já haviam em curso, a pandemia dá mais visibilidade, traz novos desafios e intensifica tantos outros. Então, o recorte temporal é o cenário pandêmico. O texto base foi escrito no contexto da pandemia, leva em consideração esse cenário que nós ainda vivemos. Mas também a campanha deseja nos ajudar a verificar os impactos das políticas públicas na educação. Faz a gente lembrar da campanha de 2019 e questionar a nossa participação nos conselhos paritários de direito, Conselho Municipal de Educação, Conselho Distrital de Educação, e como é que nós acompanhamos todo esse diálogo em relação, por exemplo, à BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, como que a gente se faz presente nesses espaços também. A campanha deseja nos ajudar, muito importante aqui, a identificar valores e referências da Palavra de Deus e da tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do reino de Deus. E por mais que às vezes a gente viva momentos de apagão assim, nesse contexto educativo, é preciso iluminar essa caminhada toda, lembrando que a família possui uma tarefa educativa irrenunciável. Está no compêndio de doutrina social da igreja, se não me falha a memória, número 238. Os pais não podem ser alijados do processo educativo, né? E nem terceirizar isso.
diante dos desafios que os contextos familiares também impõem a nós. Mas é preciso pensar, então, qual é o papel da família nesse contexto? Da nossa comunidade de fé e também da sociedade, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino. E concluindo os objetivos específicos, a campanha ainda deseja incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana. A experiência do transcendente, então a vida humana que deve ser cuidada, defendida, desde a concepção, passando pelo fim natural, mas também até a vida eterna. Esse aspecto não pode ser esquecido, que dá sentido e horizonte para todos os demais aspectos. Promovendo, então, a cultura do encontro e o cuidado para com a casa comum. E concluindo, estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial com a colaboração das instituições católicas de ensino. E, por fim, promover uma educação que realmente seja comprometida com novas formas de economia. Aqui entra no texto base toda a reflexão da economia de Francisco e Claro, mas também de novas formas de política, entra Fratelli Tutti, no amor político, e também de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres. O verdadeiro serviço à educação, portanto, é a educação a serviço do bem comum, a serviço da dignidade humana, a serviço da vida e da esperança. O método utilizado no texto base já é conhecido de todos nós, só que com alguns acréscimos, como aconteceu na campanha de 2020. É ver, julgar e agir. Só que são apresentados esses verbos, essa metodologia é apresentada a partir das pedagogias do Papa Francisco. Então, o ver corresponde ao escutar. O que andam dizendo sobre a educação? Uma escuta atenta dos professores, das famílias, da igreja, da tradição da igreja. Iluminar tudo isso à luz da palavra de Deus e da tradição da igreja. E aqui vem essa expressão muito própria do Papa Francisco, né? Na Gaudete et Exsultate, ele tem uma reflexão interessante sobre o que significa o discernimento hoje e a importância dele, seja para uma vida de santidade, para que a gente possa tornar o reino de Deus presente no mundo, né? Essa é a definição de evangelizar para o Papa Francisco, está lá na Evangelii Gaudium 176. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Isso exige discernimento. E o agir, mais do que receita pronta e acabada, e a campanha não tem a pretensão de solucionar todos os problemas da educação e nem de abordar todos os aspectos, mas chamando a nossa atenção, nos lembra, é tempo de cuidar da educação. Só que o nosso método ele é enriquecido, como eu disse, como na campanha de 2020, a partir de uma indicação, e eu peço atenção para isso rapidamente, que é muito importante, número 19 do documento de Aparecida. Referência muito bela. Trocando em miúdos, né? O que fala o número 19 do documento de Aparecida, lá de 2007? É a partir da nossa intimidade com a palavra de Deus que a gente tem a força para ver a realidade, escutar a realidade com mais propriedade. Então, o primeiro passo é viver como discípulos da palavra, né? Nossa arquidiocese, no plano que a gente está vivendo, chama atenção para isso. A Arquidiocese de Brasília é a casa da palavra. Então, nutridos pela palavra de Deus, como discípulos e discípulas da palavra, é ela o nosso horizonte. Então, a palavra de Deus e a nossa intimidade com ela nos ajuda a ver a realidade com mais profundidade, escutá-la com mais atenção, percebendo aí os sinais que dão visibilidade ao reino de Deus, ou onde ainda nós precisamos levar, pelo testemunho de vida e pelas nossas opções, a palavra de Deus. E isso se expressa no texto base, como a primeira parte do texto. Então, eu tenho dito que são 4 estações do texto base. A primeira é essa, somos discípulos da palavra. E o texto proposto, João 8, de 1 a 11, a cena em que Jesus educa todos os envolvidos, fala com sabedoria, ensina com amor. O escutar, então, procura responder à seguinte questão: o que a pandemia da Covid-19 revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? O exemplo que o Hélio deu, né? No dia a dia, a gente utiliza a expressão educação de diversas formas, né?
mal educado, bem educado, é preciso educar melhor. Então, o que a pandemia revela dos nossos contextos educativos? O discernir recupera a figura de Jesus como divino mestre e educador. Traz um olhar específico, pois, se nós falamos de uma educação integral, na integralidade da educação, a educação na fé tem que ter o seu lugar, não pode faltar. E também alguns elementos do Pacto Educativo Global entram aí no discernir. E o agir foi recuperado um texto da conferência muito importante, chamado Pensando o Brasil Educação, com indicativas assim muito precisas e muito atual. Lembrando que educar é iniciar processos bem fundamentados e que é hora de promovermos iniciativas também. Aqui, Evangelii Gaudium, número 20, onde o Papa Francisco fala de uma igreja em saída, ele apresenta para a gente quais são os verbos, as atitudes que fazem de uma comunidade em saída, uma igreja em saída, que é primeirear, né, esse neologismo, ter iniciativa, envolver, acompanhar, frutificar e festejar. Então, são talvez algumas indicações para que a gente possa pensar em ações educativas pontuais para que a gente possa transformar esse cenário. Algumas intuições que brotam daí. Educar não é um ato isolado. Então, a campanha deseja refletir sobre as motivações mais profundas e os fundamentos no ato de educar. Na Laudato Si, número 215, o Papa Francisco chama a atenção para um aspecto muito importante nessa reflexão. Assim diz o Santo Padre: a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano. Muita gente preocupa, né? Qual é o mundo que a gente vai deixar aí para aqueles que vierem depois de nós, né? Para os nossos filhos. É uma preocupação lícita. Mas é preciso pensar que ser humano a gente vai deixar aí também para esse mundo, né? E aí a educação de forma integral ajuda a acompanhar todos esses processos. Mas também um novo modelo relativo à vida que é dom de Deus, que é compromisso que nós devemos assumir. Também a sociedade e a relação com a natureza. E, por fim, educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz. E o que a gente deseja é que ninguém seja excluído de um caminho integral que humanize, promova a vida, estabeleça relações de proximidade, conversão, justiça e paz. Então, agora, bem rapidamente, eu vou fazer alguns destaques, breves, assim, para incentivar a leitura, quem já leu para poder recordar, dessas 4 estações do texto base. Discípulos da palavra. João 8, de 1 a 11. São João diz para a gente que Jesus estava lá, no Monte das Oliveiras. Imaginem comigo, né, de madrugadinha, o sol nascendo. Jesus vai para o templo e logo a seguir, em torno de Jesus, forma-se um círculo de ouvintes. Ali Jesus, segundo o Evangelho, senta e começa a ensinar. De repente levam para Jesus uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Mas não havia necessidade de levar essa mulher até a presença de Jesus para ser apedrejada ali. Onde a encontrassem, ela poderia ser apedrejada. Mas segundo o livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, não só a mulher, mas o homem também deveria ser levado. Mas levam somente a mulher e vão lembrar então Jesus que, segundo Moisés, ela deveria ser apedrejada. Então agora nós temos 2 acusados, a mulher e Jesus, a partir daquilo que ele disser. A vida dessa mulher depende da palavra de Jesus, como a nossa vida, depende da palavra de Deus, daquilo que sai dos lábios de Cristo. Sobre os acusadores dessa mulher, Santo Agostinho, citado na Catena Áurea, né, uma obra riquíssima de Santo Tomás de Aquino, faz a seguinte afirmativa: essa é a voz da justiça. Seja castigada a pecadora, mas não pelos pecadores. Cumpra-se a lei, mas não por meio dos seus transgressores. Levam a mulher a Jesus. E ele se coloca no mesmo horizonte dela e começa a escrever com o dedo em terra. Sinal de que Jesus também foi alfabetizado. Na sinagoga ele lê um trecho do profeta Isaías. E aqui, nesse horizonte, qualquer pedra que fosse dirigida a ela também atingiria Jesus.
provocam Jesus. E Jesus dá a sentença. Mas antes disso, segundo Alcuino, sobre o gesto de Jesus escrever em terra, também citado na Catena Áurea, um comentário interessante. Ele diz assim: pela terra indica o coração humano que produz o seu fruto por meio de ações boas ou más. Pelo dedo, que é flexível em suas articulações, exprime a sutileza do discernimento, tão necessário nos dias atuais, o discernimento, o bom senso, a capacidade de escuta, de empatia, de interação. E a sentença é dada: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a começar dos mais velhos, cada um foi saindo. Então, educar, hoje mais do que nunca, também é favorecer para que as pessoas que trazem pedras em punho possam abandoná-las. Educar é tirar a pedra da mão, é ficar no mesmo horizonte, é reconduzir a pessoa, esse acompanhamento, acreditar na pessoa. E educar é fazer com que a pessoa possa oferecer o melhor de si a Deus, à sociedade, ao mundo. É potencializar, desenvolver e exercitar seus dons e talentos, capacidades, é fazer com que a pessoa ofereça o melhor de si. E isso acontece pela qualidade da nossa presença, pelo nosso envolvimento, pela capacidade de olhar nos olhos e acompanhar e reconduzir a vida da pessoa. Santo Agostinho, concluindo, já dizia: saibam que o Salvador era bondoso porque dele fora escrito: avança e reina por meio da verdade, da mansidão e da justiça. Então, o Salvador trouxe-nos a verdade como professor, a mansidão como libertador e a justiça como julgador. O Senhor agirá com justiça ao responder e não abandonará a mansidão. Fala com sabedoria, ensina com amor, mas para isso é preciso qualidade da presença, é preciso interesse real pela pessoa humana, interesse real. Então, a grande indicativa do Pacto Educativo Global está justamente aí. Tem que colocar a pessoa no centro, não deixá-la sozinha, acompanhá-la para que ela ofereça o melhor de si. E a última citação de Santo Agostinho, lá na Catena Áurea, ele dizia que no final dessa história ficaram apenas os dois, a miséria e a misericórdia, e os dois se entenderam muito bem ali, né? Escutar. Qual é a moldura do escutar do texto base? Eu prometo que, se Deus quiser, Nossa Senhora, eu vou conseguir terminar até o horário previsto. Por isso que eu estou correndo um pouquinho, mas vamos lá. Qual que é a moldura do texto base no que diz respeito ao escutar? Primeiro ponto, o contexto pandêmico. Perdoem aí a desconfiguração. Então, a pandemia ela é considerada o tempo todo, mas também uma reflexão muito importante sobre a questão da construção de projetos de vida. É preciso pensar, então, a elaboração de projetos de vida, não de forma egoísta, mas pensar um projeto de vida em vista de um projeto de sociedade também. Por isso que a gente não pode pensar a educação simplesmente tendo em vista uma carreira profissional. É muito mais do que isso. É importante também. Mas é preciso pensar, então, em projetos de vida bem fundamentados. E, no nosso caso, a partir da experiência que fazemos do Evangelho, a partir da tradição cristã. Mas há uma reflexão também muito importante sobre a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. O grande acúmulo de informação e conhecimento não é garantia de sabedoria. A sabedoria supõe o quê? Esse feeling, né? essa sensibilidade de escuta, de envolvimento, de relação, diz respeito às nossas relações também. E, por fim, o texto apresenta 7 contextos educativos. É aqui que vem alguns dados, estatísticas, e lembrando aos senhores e senhoras que o texto foi concluído em julho do ano passado. Então, muitos dados novos já apareceram. Mas quais são esses contextos educativos? Como anda a educação formal no Brasil? Parece ainda um processo inconcluso. Como anda a educação básica? A escola pública? A educação superior? A educação popular? Qual é o lugar dela hoje também na sociedade? As instituições católicas de ensino? Qual é a identidade da escola católica, da universidade católica, que deve ser expressa também nos valores e opções que essas instituições fazem? Então, ajudar a pensar essa identidade e a incidência social também dessas instituições, que é muito importante, e o texto base reconhece o bem social que essas instituições fazem também, né, para a sociedade como um todo. Depois, como anda a vida dos professores e gestores de ensino? Eu conversava semana passada com uma professora lá do Café Sem Troco, que pertence à paróquia lá do PADEF,
e ela com dificuldade, agora na volta da presencialidade, nessa expectativa, com receio, medo de voltar para a sala de aula também. Então, assim, professores com doenças emocionais e tantos desafios impostos também aos professores que tiveram que se reinventar nesse tempo de pandemia. Mas também um olhar sobre o ensino religioso. E aqui o texto base recorda a garantia constitucional que nós temos para isso e lembra o Acordo Brasil-Santa Sé e aquilo que prevê para nós. Eu acredito que, a partir desses contextos, uma reflexão que pode brotar também da campanha da fraternidade é uma reflexão sobre o que é realmente o Estado laico. E pensar o Estado laico com a garantia que temos de liberdade religiosa. Acho que, no meu entendimento, há uma má compreensão sobre a laicidade do Estado, e a campanha é a ocasião para refletir seriamente e claramente sobre isso. Tudo abraçado pelo Pacto Educativo Global do Papa Francisco, né? E aí vem esse convite para a gente, então, pensar sobre essa realidade a partir da pedagogia da escuta. A partir do número 28 do texto base, fala dessa pedagogia, que é para a gente superar a tentação de orientar os nossos ouvidos só para os sons que nos interessam, para as narrativas que nos agradam, para que a escuta integral ela aconteça de forma eficaz. Para escutar o todo, então, é necessário não se perder diante de tudo. E a grande pergunta no contexto pandêmico é essa: qual é o novo aprendizado que nasce dessa experiência da pandemia para a escola da vida? Depois da pandemia o mundo vai ser melhor. De repente vem 24 de fevereiro de 2022, né? Esse contexto que nós estamos vivendo. Então é preciso pensar seriamente sobre isso. Recorda a importância do movimento Educação de Base e depois, para que a gente possa construir uma sociedade a partir de pontes de solidariedade, sendo canais de esperança, é preciso, então, lembrar qual é o lugar que a fraternidade ocupa também nos nossos processos educativos enquanto comunidade de fé. 2 números do texto base, rapidamente. O ato educativo, então, pressupõe ações amplas e complexas que demandam um reconhecimento do lugar que a pessoa ocupa na sociedade em que está inserida, tornando-se um agente que contribua com o desenvolvimento de uma nova cultura do acolhimento. É preciso, então, educar para viver em comunhão. Educar como ação esperançosa na capacidade de aprender do ser humano e de estabelecer relações mais fraternas em sociedade e com a natureza. Por isso que a Fratelli Tutti aparece no texto base como contexto educativo irrenunciável. Olha para ver, o Papa Francisco já falava que a gente vivia uma terceira guerra mundial em pedaços, desfacelada. E agora com esse elemento aí da relação da Rússia com a Ucrânia, esse momento triste que nós estamos vivendo. Então, a fraternidade humana e a amizade social são contextos educativos irrenunciáveis no tempo presente. Os pais têm um papel importante, mas não são os únicos responsáveis pela educação dos filhos. E as diversas influências que surgem também na educação. A televisão, o texto base traz números do impacto dela na formação do imaginário, na transmissão de valores ou antivalores, mas também das redes sociais, do ensino à distância e dessas diversas formas educativas que foram legitimadas agora. E agora vem esse movimento híbrido também agora, né? A gente está aqui na nossa universidade, pessoal de casa nos acompanhando. Mas é pensar qual é o lugar, então, das redes sociais, da tecnologia, em vista de uma educação que humanize, uma educação integral. E aí vem essa expressão que está surgindo muito no contexto educativo, né? Learnability, que significa exercitar essa capacidade de aprendizado. Todos nós podemos aprender. Todos nós, independente da idade. Isso supõe pensar a educação para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o idoso também, né? Para todos. É preciso exercitar essa capacidade de aprendizagem. O discernir, então, traz a grande pergunta, né? Quais são os valores, princípios e características que vão presidir essa educação cristã? Primeiro olhar, Jesus Cristo. Falava a partir da realidade, parábolas, com firmeza, com sabedoria e amor. Depois, um olhar sobre a tradição da igreja.
Desde a Didaqué dos Apóstolos, o texto básico contempla isso, passando pelo período patrístico, Justino de Roma, um leigo envolvido profundamente no processo educativo, constituiu uma biblioteca em Roma, Clemente de Alexandria como pedagogo, as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém, e vai mostrando, no decorrer dos anos, com a escolástica, as universidades e o papel da igreja nesse contexto educativo. Para pensar, então, a educação de forma integral, que inclui também uma educação para os surdos, para os cegos, para as comunidades tradicionais, que têm contextos educativos bem diferenciados. E se falamos de uma educação integral, a iniciação à vida cristã não pode ficar de fora. Hoje a gente não pode dar nada por suposto. Como dizia São João 23, na abertura do concílio, é preciso, então, falar com clareza de pensamento e grandeza de coração. Né? Hoje a gente não pode dar nada por suposto. Educar para o diálogo, retoma a campanha do ano passado, é preciso assumir o diálogo como estilo de vida e também os diversos contextos familiares, as questões sociais que impactam diretamente no processo educativo. E aqui uma sessão que foi muito bom, eu fiquei muito contente quando entrou no texto básico, porque esse texto que nós temos em mãos é a 22ª versão do texto, viu, gente? Ó, suou. Passou na mão de todos os bispos do Conselho Pastoral, dos assessores da conferência, da comissão, o arcebispo de Goiânia, que coordenava os trabalhos, e eu servia a comissão como secretário na parte dos textos. Né? Então, nós tivemos aí essa sessão que fala da importância de recuperar o educar para o belo, o bom e o verdadeiro no tempo presente. E o lugar da cultura também no processo educativo. Muito importante. E o agir, como eu disse, nos ajuda a pensar, né? O que a gente pode fazer agora, nesse novo aprendizado que nasce também do tempo pandêmico. Ações que vão, então, desde a família até a elaboração de políticas públicas. A educação, então, concluindo, contribui para uma forma de vida ao sabor do Evangelho. E aquilo que eu dizia, é preciso pensar um projeto de vida para além da projeção de uma carreira profissional. Porque, senão, no final desse processo, a gente corre o risco de ter somente um ser humano perito, tecnicamente qualificado, mas com incapacidade de relação, com inteligência emocional deficitária. É preciso, então, pensar na educação de forma integral. Concluindo, educar para o novo humanismo, para que isso aconteça, é preciso, então, promover a cultura do encontro e do diálogo, Fratelli Tutti, globalizar a esperança e também criar redes de cooperação e de inclusão que levem em consideração os princípios da fé cristã. Educar é iniciar processos. Para os professores, vocês vão ver que tem diversas sugestões, inspirações para cada uma dessas realidades. Professores, nova economia, bens culturais é uma novidade também, para as nossas comunidades eclesiais missionárias, para a educação católica, tudo está lá no texto básico para inspirar a nossa conversa. E aqui, avaliando o nosso compromisso pessoal com a educação, dos números 269 a 274, um verdadeiro exame de consciência para fazer na quaresma, viu? São blocos de perguntas que nos ajudam a pensar o nosso compromisso com a educação. Porque a gente tem a tentação de colocar a culpa em todo mundo, né? Ah, mas isso é culpa de fulano, ciclano, dessa ou daquela instituição, mas o nosso compromisso pessoal com a educação. E a última parte do texto base é uma catequese do Papa Francisco, de 2014, 19 de março de 2014, sobre as dimensões da educação de Jesus na carpintaria de Nazaré. Um texto belíssimo do Santo Padre. Termino com 2 pequenos poemas, com Cora, né? Aqui do Centro-Oeste. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. O saber se aprende com mestres e livros, a sabedoria com o corriqueiro, com a vida e com os humildes. O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. E uma amiga, que trabalha também nesse campo educacional em São Paulo, a Paula, ela diz: o caminho não escolhe os pés, mas os pés escolhem o caminho. Os pés esperam o desejo se entrega ao tempo, o tempo não espera. O tempo brinca sem pressa. E o meu desejo é que os pés da nossa querida e amada arquidiocese, que eu tenho a alegria de fazer parte nesse tempo, né, escolham o caminho da fraternidade,
de uma educação integral e que, movidos como discípulos da palavra, nós possamos ser sal da terra e luz do mundo. Fala com sabedoria, ensina com amor. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.